Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto, esse é o canal Atmosfera, canal de entrevistas da cidade de Campinas. Com uma vida feita de mudanças, estive um tempo em São Paulo e estou de volta para cá, para a cidade de Campinas, reiniciando esse projeto de entrevistas que é tão legal. Como eu estava conversando com o nosso entrevistado de hoje, na verdade, é uma desculpa que eu arrumei para poder conversar com as pessoas. E o mais legal de tudo é que as pessoas que assistem, eu tenho tido esse retorno, que elas sentem que fazem parte desse diálogo também. E é um canal que começou do zero, assim, eu comecei sem nenhuma experiência. Se você ver as primeiras entrevistas minhas, eram sempre uma coisa meio engessada, a timidez, o medo de fazer alguma coisa errada, né? Enfim. E com o tempo foi caminhando, e hoje eu tenho a maior satisfação de receber aqui um xará, Pedro Goifman, que trabalhou com meu amigo Daniel de Almeida. É uma pessoa que vai fazer um programa especial hoje de encerramento do ano, e é um artista, e então nada como a gente poder falar sobre o poder da arte, né, num ano de transformação, num ano de mudanças como a gente passou, e pretendemos que continue assim sendo. E para o mundo das artes, né? Porque afinal de contas, quem somos nós sem arte? Então, eu gostaria de agradecer a todas e todos que me ajudam a fazer, que chegamos a 1.800 pessoas seguindo no Atmosfera no Facebook. Então, é um número considerável para alguém que não trabalha necessariamente com comunicação. Eu sou antropólogo, mas eu venho aqui trazer esse universo da arte, da reflexão, nossos papéis enquanto cidadãs, cidadãos na sociedade. Então, eu já vou iniciar aqui trazendo para a nossa conversa nosso amigo Pedro Goifman. Muito obrigado pela sua presença. Afinal de contas, o que existe de mais importante nas nossas vidas se não o tempo? Então, você está aqui generosamente hoje compartilhando o seu tempo com a gente. E eu gostaria de iniciar pedindo para você se apresentar para o nosso público. E antes mesmo de começar, já começo até com uma provocação. O que seríamos de nós sem a arte? Então, pedindo para você se apresentar para o nosso público e respondendo essa pergunta, Pedro Goifman, fique à vontade, a casa é sua. Olá, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz. É isso, tempo, você também está me dando um tempo para eu falar aqui, também está cedendo seu tempo para me ouvir, enfim, para a gente conversar, isso é muito importante, é muito gostoso estar aqui. Eu me chamo Pedro Goifman, olha só meu pai aqui me comentando. Eu me chamo Pedro Goifman, sou ator, tenho 20 anos, acabei de estrear uma série na HBO Max que chama Beal, o Futuro Está Morto, que é uma série onde eu sou um dos protagonistas. Vou estrear a série que eu trabalhei com o Daniel, que o Pedro falou, que chama Tarã, do Disney Plus. Enfim, trabalho com isso desde pequenininho. A gente vai falar sobre isso mais para frente. O que seríamos sem a arte? Olha só, que pergunta difícil, né? Eu acho que é engraçado, porque eu acho que a arte ela não tem utilidade. Eu acho que a arte não segue essa lógica da utilidade, eu acho que não precisa seguir, eu acho que essa é a beleza da coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a arte é muito importante. Eu acho que a arte, enfim, ela movimenta muitas coisas, ela movimenta, inclusive, economicamente, enfim, mas acho que não é por aí que a gente quer conversar, até porque aí acho que seria mais a coisa do entretenimento, mas eu acho que sem arte a gente estaria fudido, assim. Eu acho que, em poucas palavras, eu acho que sem arte a gente estaria fudido. Mas eu gosto desse paradoxo, assim, ao mesmo tempo que eu acho que é extremamente importante, não acho que seja útil, não acho que a arte tenha nenhuma utilidade. Perfeito. Inclusive, eu estava vendo alguém falando essa semana sobre a questão da filosofia, né? Quando se pergunta qual que é a serventia ou da filosofia, né? E a primeira coisa é que a filosofia, assim como a arte, ela não serve, né? Ela não tem que ser servil, né? A arte tem esse poder mesmo, né? De trazer novas formas de ver o mundo, de fazer. Então, queria pedir para você
falar sobre esses trabalhos que você está falando agora e como que você interagiu com eles nesse sentido de trazer uma nova forma de ver o mundo para você. Como que isso influenciou na sua maneira de ver o mundo? Bom, nossa senhora, são perguntas, perguntas difíceis. Primeiro, só complementando essa coisa que a gente falou no começo, eu acho que isso é muito bonito, não precisar servir para servir, ter utilidade, assim. Às vezes é uma perda de tempo mesmo. Assistir uma coisa, ver um filme, uma série, você vai, claro que isso pode te trazer mil questionamentos, mil coisas, mas o que seria uma perda de tempo. As pessoas estão nessa lógica, todo mundo, inclusive eu, mas a gente segue essa lógica capitalista, produtivista, de a gente não pode parar, a gente não pode parar de produzir. Então, enquanto eu escovo o dente, eu estou assistindo uma coisa e ao mesmo tempo mandando uma mensagem aqui, resolvendo uma coisa de trabalho, aí eu entro, vejo o e-mail, aí, sabe, mil abas no computador. E é muito bom poder fazer algo que não serve para nada. Assim. Isso eu acho que é, inclusive, extremamente revolucionário, sabe? Agora, esses trabalhos, eu vou começar pelo BA, que foi o último lançamento, como alterou a minha forma de ver o mundo, né? Primeiro que a série, ela se passa no futuro distópico. Então, eu acho que isso já é algo muito impactante por si só, porque é isso. Uma distopia, você tem que falar de política. E a série, ela não se acovarda em relação a isso. Ela abraça isso e fala, então vamos falar de política. Então vamos falar de uma ditadura militar, futurista, e, enfim, claro, com uma coisa lúdica, mas que faz muitas alusões às coisas que a gente viveu e tudo mais. Eu acho que isso me fez olhar também como, putz, dá para fazer também uma coisa bem bacana num streaming, numa coisa grande, uma coisa que realmente questione, porque eu já tive essas, putz, acho que vou trabalhar no streaming, mas assim, o que eu vou, sei lá, no cinema é que eu vou provocar, sabe? Mas eu acho que essa série me fez, inclusive, pensar que não, que eu acho que todas as mídias a gente tem que ocupar e a gente tem que usar elas como armas para questionar, enfim, para trazer assuntos que a gente quer trazer. Foi muito louco também, porque foi o meu primeiro trabalho, assim, desse tamanho enorme, que eu trabalho desde criança com atuação, só que fiz muito cinema independente, fiz muitas coisas com um orçamento menor, e aí entrar num estúdio enorme, com trilho no teto, com a câmera em drone, enfim, mil coisas que eu nunca nem tinha visto, foi muito louco, assim. Foi uma experiência muito louca, muito legal, foi muito divertido fazer, foi muito divertido. E, assim, mudou completamente a minha relação com a atuação, a minha relação com esse trabalho de ator. Eu acho que eu tive um salto muito grande também na atuação, porque eu peguei um personagem que foi difícil de fazer. E eu gosto, quando eu leio um personagem e falo, putz, eu não tenho ideia de como é que eu vou fazer isso. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não estou preparado para isso. Porque é isso, né? Eu acho que o ator, se o personagem é bom, se o personagem é denso, por melhor que seja o ator, esse sentimento de, ai, agora acho que não vai dar. Eu acho que ele é necessário, sabe? Eu acho que esse sentimento é necessário. E eu sempre gosto quando eu vejo uma parada nova, assim, um novo personagem, e falo, putz, isso aqui eu não sei como é que eu vou dar conta disso, eu não sei porque me obriga a estudar. E eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, então, assim, me obriga a atacar, vamos pra frente, vamos estudar, vamos perguntar para esse texto, para esse roteiro, coisas e vamos ver o que ele vai me devolver de resposta, sabe? Então eu acho que nesse sentido foi muito desafiador. O meu primeiro protagonista de uma obra longa, né? De uma obra de meses de filmagem, de uma obra dessa dimensão, assim. Já protagonizei vários curtas, mas uma obra mais longa foi a primeira vez. E foi muito bom, assim, foi muito legal, foi muito desafiador. Você falou uma coisa que eu acho bem importante. Assim, aliás, várias, né? Mas assim, eu gostaria de destacar uma coisa. Eu sou, assim, quando eu pensei em fazer teatro, né? Porque isso aqui não é uma entrevista tradicional, né? Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho. Claro, vamos embora. Eu também fiz teatro, só que eu sou de um tempo que não existia internet.
Então, quando a gente pensava assim, vamos fazer uma pesquisa de atuação, assim, vamos sair para a rua, vamos olhar as pessoas, os comportamentos das pessoas. Então, tinha alguns lugares assim, né, que a gente considerava como perfeitos para isso. Um deles, por exemplo, é uma rodoviária. Uhum. Pessoas chegando e partindo das mais diversas. Um aeroporto, a rua. Então a gente tinha que buscar. Então tinha os meios de comunicação, né, tradicionais, revista, jornal, né? Jornal que hoje é uma coisa assim, né, que já é quase cringe, né? Porque tipo, quem que abre um jornal de papel e vai ler, né? Assim, uma coisa, né? Então, eu queria perguntar para você, porque já é de uma outra geração e que a internet já é algo natural. Eu vi o processo de chegar ao primeiro computador, de ter aquela internet de escada que fazia aquele barulhinho de quando você precisava usar e tinha que usar a linha do telefone para poder. Então, quando você usava a internet, ninguém podia ligar para você, até porque telefone por fio, de fio, era uma coisa útil na época, importante, né? E com tudo isso, como que você lida com os estudos? Como que é atuar para você? Se antes era falta de informação, a gente tinha que buscar. Hoje em dia a gente tem até em excesso, né? Como você falou, tem trocentas abas no computador. E como que você faz para conseguir se aprofundar no personagem, criar essa personagem com essa oferta tão grande de informações que existe? Eu acho que a internet tem mil problemas, mil questões, mas nesse sentido eu acho que é muito positivo, assim. Porque eu não sei, eu não me sinto muito perdido quando eu vou criar um personagem, ou entender, investigar um personagem, eu não me sinto muito perdido em relação à quantidade de informações que tem na internet. Eu me sinto mais perdido, acho que na minha criação, na minha cabeça, do que nas coisas que eu vou buscar, porque eu acho que eu também faço uma pesquisa mais, deixa eu entender aqui com o repertório que eu já tenho, e aí a partir dele eu vou investigando coisas novas, sabe? Eu acho que esse caminho me facilita não me perder tanto. Mas essa coisa de observar as pessoas na rua, eu acho que continua sendo a principal fonte, assim, de inspiração e de criação. Pelo menos para mim, eu gosto muito de andar a pé. Acho que meu principal meio de locomoção são os meus pés, assim. Eu gosto, pô, daqui até lá eu vou demorar 1 hora e meia. Pô, tô com tempo, vou andando. Porque eu gosto muito, eu sempre caminhei bastante, corri por bastante tempo, então eu gosto muito de caminhar e para observar as pessoas na rua, e a cidade, as dinâmicas da cidade, como as pessoas se relacionam e como as pessoas se relacionam com o meio e entre elas, assim, eu acho que isso continua sendo a maior fonte. É isso, aí você vai ver uma pessoa que come um salgadinho de uma maneira muito, sabe, uma maneira muito específica. Nossa, que dava um puta personagem. Agora eu tô tentando viabilizar um curta que eu escrevi, que chama Adrenalina, e que eu pretendo dirigir, e que é total isso, assim, é um personagem que surgiu de uma conversa no almoço, eu, meu pai e minha mãe, e a gente, enfim, pensando nas figuras da rua, inventamos esse personagem, assim, e aí eu transformei isso num curta. Então, continua sendo a minha principal fonte de inspiração. Mas, assim, a internet é maravilhosa, sabe? Eu acho que, pô, às vezes é isso, não tô encontrando um livro para comprar, encontro um PDF na internet, sabe? Alguma coisa, tudo bem, não façam pirataria. Mas, assim, num momento, numa situação extrema, eu acho que a internet pode ser bem legal, assim, E é isso, eu assisto muita entrevista, assisto muito podcast com atores, e uma coisa que eu não teria acesso se não fosse o YouTube, por exemplo. Mas essa coisa das referências, só para finalizar, vou pensar no Tomás, que é o meu personagem do BA, que é essa série. Eu sempre parto do que tem já em mim. Então, quando eu li, eu falei, putz, o Tomás é muito um rockstar. Vou pegar as coisas que eu já gosto, David Bowie, Cazuza, Amy Winehouse, enfim. Pegar essas referências que eu já gosto, que eu já conheço, e vou me aprofundar nelas. E aí delas eu acabo, putz, essa aqui me leva a isso aqui, me leva a isso aqui. Mas eu sempre tento
partir de mim e do texto. Acho que para criar um personagem sempre eu penso nas minhas coisas, e claro, no caso do BA, é uma série inspirada num quadrinho, então era tanto o texto, tanto o roteiro, quanto o quadrinho. O que é o estudo para o ator? Como que é? Porque você falou sobre o estudo, e a gente vive num país em que, infelizmente, a gente não fala tanto sobre estudo, né? A possibilidade de você abrir livros, abrir a mente, olhar para outros universos. Afinal de contas, quando você interpreta alguém que não é você, não é mesmo? Significa você olhar para fora. E o que é esse estudo? O que significa para você? Sim. Eu acho que tem um estudo que tô fazendo faculdade disso, sabe? Tô fazendo arte dramática, estudo na EAD, que é Escola de Arte Dramática da USP. Leio livros de atuação, leio teóricos de atuação, enfim, gosto também de dirigir, de roteiro, então gosto de ler sobre cinema, sobre teatro, enfim, gosto de ver entrevistas com atores, com diretores, enfim, me munir dessas coisas, que acho que isso é muito fundamental, ler peças de teatro, ler roteiros de cinema, sabe? Isso é muito importante também, assistir filmes, assistir peças, tem ator que não vai num teatro, isso é uma loucura, né? Isso eu acho que também é um estudo. Assistir filme, assistir peça, eu chego. E até às vezes é até meio chato, porque eu não consigo tanto desligar assim, vou ver um filme para relaxar. Eu fico tipo, nossa, essa atuação aqui, sabe? Nossa, esse plano, essa fotografia. Eu fico pensando muito nisso, assim. Mas eu acho que faz parte, eu acho que uma coisa muito importante de ser feita, assim. Mas, além disso, ler um livro sobre outras coisas, ver filmes sobre outras coisas, conversar com as pessoas e entender um pouquinho de outras coisas também. Porque quando você vai fazer um personagem, se eu só tenho referência de atuação, ou se eu só vi filme, eu vou fazer filmes sobre filmes, ou fazer personagens que são outros personagens, assim. É muito bom viver, é muito importante viver para também pegar, se munir de outras armas, de outras formas, porque é isso, um personagem, acabei de falar, peguei o Cazuza, peguei a Amy Winehouse, o David Bowie, consumi outras artes, música, dança, não só teatro, cinema, mas é isso. Às vezes, teve uma cena do Tarzan, da Disney, que eu sugeri uma dinâmica de cena que eu tirei de um espetáculo de dança que eu fui assistir. Eu vi um espetáculo de dança e tinha uma coisa que era um confronto e a pessoa caía e virava e voltava e confrontava e caía. E eu falei, putz, isso aqui encaixa muito nessa cena da série. Vamos botar isso. Então, se munir de outras artes, da literatura, da música, da dança, das artes visuais, numa exposição, sabe? Isso também acho que é estudo da atuação. Mas eu também acho muito importante estudar. Vou ler aqui um livro sobre atuação. Vou ler aqui uma peça e analisar ela e rabiscar, e riscar, e pegar o roteiro de uma coisa que eu vou gravar e rabiscar. Eu acho que exige muito estudo. E tem muita gente que acha que não existe. E tem gente que é muito bom e não estuda também, mas não é o meu caso. Então eu estudo, eu gosto muito de estudar. Mas tem gente que acha que é muito triste isso, mas tem gente que acha que não, é isso. Qualquer pessoa faz, vambora, vamos fazer, sair fazendo. E claro, é muito importante sair fazendo, é muito importante fazer, mas também é muito importante estudar. E quando você estava falando, por exemplo, né, inclusive o seu pai está aqui presente, né, o Kiko Goffman, dando boa noite para aqui, vou colocar aqui para a gente de novo. E eu acho bem legal isso que você falou, né, porque dentro de num contexto de estar numa sala, no jantar ou no almoço, você está conversando com as pessoas e de repente você tem uma ideia ali, você consegue captar alguma coisa, né? Uma vez eu assisti quando era criança, eu tive a grande sorte de assistir uma palestra do grande Rubem Alves, um escritor aqui campinense, e ele falava assim que as ideias para ele eram como quando ele era criança ia roubar manga do pé de manga do vizinho, né, que caía para o lado dele. E aí ele tinha ideias como quem rouba mangas, né? Então eu achei bem legal isso, porque você conseguir captar daquele momento presente algo que te influencia para fazer o seu personagem e que vai continuar dialogando com as pessoas, porque daqui a 40, 50 anos, quando alguém assistir a sua série ou o filme que você vai
dirigir. Inclusive, eu quero falar sobre isso com você. E aí, quando alguém for assistir, a gente vê, por exemplo, né, como você disse sobre o poder do cinema, né? A gente tem filmes que têm 60 anos e que a gente assiste que continuam dialogando com a gente, continuam falando sobre a nossa realidade de uma forma ou de outra. Então, isso também é uma maneira de estudar, não é? Você Sim. concorda? Você conseguir ver dentro do contexto da sua própria realidade algo que você se apropria daquilo, né? E aí eu queria perguntar para você como ator e futuro diretor, né? Como que você quer, assim, em relação a projetos autorais, como que você pretende trazer esse estudo da vida para os seus projetos autorais? Então, eu acho que isso é uma coisa curiosa. Eu acho que nem, às vezes nem é no momento, porque, por exemplo, nesse caso do Adrenalina, foi uma coisa que a gente conversou e, putz, isso aqui daria um personagem incrível conversando nós três. Mas, às vezes, você tá escrevendo alguma coisa e aí você lembra, putz, isso aqui que eu vivi, que eu nem imaginei que fosse dar filme nem nada, acaba virando uma coisa incrível e acaba mudando completamente o rumo da obra que você está fazendo. Isso é muito gostoso. E eu acho que isso não está só no roteiro, como também está na direção, como também está na atuação, enfim, acho que isso está. E todas as outras áreas, essas são as áreas que eu estou mais familiarizado, principalmente a atuação. É isso, inclusive eu gosto de falar que eu sou um ator que às vezes pode dirigir, que às vezes escreve, mas que eu sou um ator e eu sempre vou fazer essas outras coisas, essas outras funções, o que for o que quer que eu faça, eu vou fazer com esse olhar do ator. Mas como que eu trago isso? Eu acho que é dessa maneira, assim, tentando ser atento, eu tento sempre ser atento, às vezes eu sou um pouco, às vezes eu foco numa coisa e aí eu acabo me distraindo das outras coisas, é até um pouco ruim isso, mas tentar estar no lugar. Isso é muito difícil hoje em dia, porque pô, eu mesmo saio para caminhar, saio com um fonezinho de ouvido, ouvindo uma música, e às vezes eu, putz, deixa eu dar uma pausa nessa música para eu sentir esse ambiente, para eu caminhar, para eu andar por essa rua aqui, ver as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma parada que é importante, assim, estar no momento, porque quando você está no momento, você consegue realmente sentir aquilo e absorver, e às vezes não é, como eu disse, às vezes não é uma vou fazer aqui na hora e que putz, tive uma ideia na hora. Às vezes, nossa, tive uma puta ideia agora. Mas geralmente, depois de 3 dias, você pensa, nossa, aquela senhora que estava sentada no ônibus, deixa eu escrever um negócio aqui. E aí sai uma coisa que você nem imaginava. Isso é uma coisa que eu adoro fazer também. Ficar inventando a história das outras pessoas na rua. Sei lá, tô na janela do ônibus, vendo as pessoas caminhando. Ah, essa pessoa aqui deve estar indo pro trabalho, trabalha com. É advogado, sabe? Eu gosto de ficar fazendo isso, assim, isso é gostoso. E eu brinco muito, eu gosto muito de brincar. Isso para mim é o mais importante, assim, a brincadeira. O que é ser Brinco mesmo. artista? Desculpa. O que é ser artista? Ah, não sei te responder, eu acho. Deixa eu pensar um pouquinho. Fazer arte, né? Agora eu vou perguntar uma coisa inédita. O que é ser artista? Tem uma coisa que as pessoas falam e que eu não sei se eu acredito tanto nisso, que é que a gente é artista, a gente sente mais, né? A gente sente mais, a gente. Eu não sinto que eu sinto mais do que ninguém, não. Eu acho que eu acho que ser artista é ser uma pessoa normal que trabalha com arte, que faz isso, assim, às vezes nem trabalha com arte, mas produz alguma coisa. Estou usando uma palavra horrível, né? Produz, mas produz uma coisa, uma arte, alguma coisa que toque alguém, que provoque alguma reflexão e que não sirva para nada. Acho que é por aí, mas não acho que seja eu sou uma pessoa abençoada, porque eu sou um artista, nada disso.
Eu acho muito legal isso que você está falando. Uma vez eu fiz entrevista com um amigo meu, Marcelo Lírio, e ele estava falando que a arte não deve ser para pessoas eleitas, assim, né? Como, tipo, separadas do mundo, né? Uhum, Eu uhum, trabalhei com, assim, eu desisti um tempo de fazer, de estar na universidade e fui trabalhar como recepcionista de hotel, um tempo. E aí, então, vestindo a roupa, vestindo a cara, não esse corte de cabelo, e, sabe, enfim, né? Tava num outro contexto. E aí eu sim. estava ali atrás daquele balcão, recebendo as pessoas, e aí, às vezes chegava uma senhora, por exemplo, que, eu perdi meu sobrinho e eu quero um quarto de hotel. Ela não queria só um quarto. Era uma coisa de você sentir que aquela pessoa queria algo além de um quarto. Ela queria uma atenção, queria um sinto muito, queria alguma coisa, queria às vezes até um abraço, queria um, sabe? E foi Uhum. bem interessante essa experiência de estar ali, né? Eu lembro que eu trabalhei até numa virada de ano, que é muito diferente, né? Afinal de contas, a Vixe, gente tem, não sei como que é para você, deu né? A uma, virada do ano. deu uma travadinha para mim. Voltou? Alô, alô? Voltou, agora voltou. Pronto. Isso é a arte em movimento, né? A gente vendo as coisas que dão errado, que dão certo, e continuar mesmo assim, né? Não deixa de ser uma forma de arte, né? E aí, Uhum, uhum. lá na recepção do hotel, também me descobri artista. Porque, afinal de contas, eu lembro que quando eu ia preparar o quarto de núpcias do casal que ia ficar ali, por exemplo, preparando, jogando pétalas de rosa, organizando, falando, puxa, né, vai ser um casal que vai ter a sua noite de núpcias, uma noite tão importante da vida aqui nesse local, né? Então, como que seria se fosse para mim, né? Me colocar no lugar do outro, né? E então tem pessoas que atuar, né? Atuar é muito mais do que atuar enquanto ator, né? Você pode atuar enquanto costureiro, enquanto Uhum, recepcionista, uhum, uhum. enquanto médico, enfim, né? Então, quando que você assim imaginou pela sua primeira vez que você poderia atuar como ator? Você se lembra disso? Lembro, lembro. Eu. Muito bonito isso tudo que você falou. Eu fiquei tocado. Os meus pais são cineastas, então sempre eu cresci nesse meio. Eu cresci em set de filmagem, eu cresci frequentando esses lugares e sempre me interessei muito. Mas quando eu tinha uns 4, 5, eu achei que eu queria trabalhar muito. Sempre quis trabalhar com arte, mas eu queria trabalhar muito mais com circo nessa época. E comecei a fazer aula de circo e comecei a me interessar muito por isso. E ao mesmo tempo, comecei a pensar, acho que a atuação pode ser uma coisa interessante, mas assim, uma coisa bem distante. E fiz alguns testes, fiz alguns curtas, algumas coisas, mas eu tenho um curta específico que eu fiz quando eu tinha 8 anos, que eu acho que foi a virada, assim, a virada de chave, que é o Olho Usar Olho, dirigido pela Juliana Vicente e pelo René Guerra, que são diretores espetaculares. E ali eu acho que eu comecei a entender que aquilo, primeiro que aquilo era um trabalho, porque é isso, os meus pais, por trabalharem com isso, eles nunca, inclusive eles tinham até, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque é um trabalho. Porque não era tipo, vai, faz aí, vambora. Tipo, não, eu sentava e falava, é isso, você quer? Você não quer ficar brincando com seus amigos ou alguma coisa? Eu falo, não, eu amo, eu quero fazer isso, eu gosto pra caramba. Então, mas foi nesse momento que eu entendi, putz, isso aqui é um trabalho, isso aqui eu acho que eu posso fazer a minha vida toda, assim. Porque eu vi essas pessoas incríveis, a Ju, o Renê, fui neto da Léa Garcia nesse curta, então que honra, né, que essa figura impressionante do teatro e do audiovisual brasileiros, e ver ela, que já era uma senhora, atuando e fazendo, caralho, eu acho que tipo, a galera faz isso e consegue viver disso, assim, acho que talvez seja possível. E aí foi ali que eu comecei, e aí, pô, quero estudar, já pô, comecei a fazer teatro, comecei a fazer mais testes, pô, vamos procurar no Facebook alguma coisa. Esse o Facebook foi bem legal também. Tinham grupos e pessoas às vezes mandavam para os meus pais, sabiam que eu estava querendo começar a fazer isso. Achei isso aqui, faz aí, vamos ver se o Pedro passa nesse teste. E acabei fazendo várias coisas assim, foi muito legal, mas nesse momento do Olho Usar Olho, acho que foi um momento de virada muito grande assim.
E você falou sobre os seus pais, né? Como que foi assim, a influência deles para esse início de carreira? Assim, você falou, né? Eles, vocês têm certeza que você vai fazer isso? Agora, tem pai, assim, eu acho que bem interessante quando eu ouço alguma pessoa que vive de arte e que fala, puxa, eu sempre tive apoio desde o início, as pessoas sempre acreditaram em mim, né? Eu sempre tive enfim, esse apoio mesmo. E eu queria perguntar para você sobre isso, sobre esse apoio inicial, o que significou para você ter esse apoio familiar? Como que foi? Ah, é um privilégio enorme, né? Eu acho que isso são são raros esses casos em que eu tive um apoio muito grande dos meus pais desde pequeno, assim. Tem isso de que eles sempre falaram, é um trabalho, tipo, eles nunca me privaram, mas eles sempre colocaram meus pés no chão e falaram, dá trabalho, é foda, é muito, enfim, é isso, muito instável, mil coisas, é um trampo, assim, mas se você quiser, tamo junto, sabe? Vamos achar teste, vamos fazer. É isso, é muito privilégio ter uns pais na área, então também para achar esses testes, é isso, a galera já conhecia meus pais, então também, pô, bota o Pedro no teste, sabe? Tive mil privilégios, assim, enfim, e claro que tudo bem, tem os meus méritos, mas não sei se eu estaria aqui conversando com você, eu estaria, enfim, se não fossem esses privilégios. Mas é isso, foi muito importante para mim, muito importante. Meus pais são muito importantes na minha vida, na minha carreira, enfim, em tudo, e em um suporte emocional, porque é foda e às vezes a gente fica mal e é isso, é muito instável. Às vezes a gente tá fazendo um monte de coisa e aí depois de um tempo não tá mais rolando nada. E nesse suporte emocional, assim, nesse carinho, eles também são incríveis. Eu amo meus pais. Caramba. Olha, falando neles, aqui, olha, eu vou aproveitar a fala de alguém aqui para pedir para você comentar sobre essa fala aqui. Kiko Goifman, Pedro sempre foi um consumidor de arte, teatro, circo, cinema, sempre foi o cotidiano. Queria que você Totalmente. Bom, essa fala do meu pai, então, claro que tem uma fonte confiável. É, é isso, sempre cresci consumindo arte. Isso é uma outra coisa. Além do apoio, de facilidades, eles sempre me levaram e sempre acharam isso importante. Então, o meu desejo também acho que veio muito disso, muito desse apoio e dessa, pô, eles sempre me levaram, eu cresci no Sesc, sabe? Eu cresci indo assistir peça no Sesc, indo no cinema pra caramba, frequentando sets de filmagem que eles faziam, indo no circo, a gente se viajava numa cidadezinha pequena. Eu lembro várias vezes de eu correndo atrás do carro para pegar, que eles estavam distribuindo desconto pro circo e, pô, correndo para pegar o desconto, sabe? Então, assim, foi realmente tive uma infância e minha vida inteira hoje eu continuo consumindo muito arte, né? Mas tive uma infância muito privilegiada nesse sentido também, de acessos, pô, sempre consumi muito teatro, sempre ouvi muita música em casa. Minha mãe até reclama, às vezes fala, você só ouve música de velho, você só fica ouvindo Elis Regina. Aí eu falo, não, mas é isso, também foi para isso que eu fui apresentado para essas coisas novinho, né? Então, também são meus interesses. E claro, tem coisas que têm interesses meus que eles não têm, claro, não é tudo, mas eles me apresentaram muita coisa, assim. Tive muitos privilégios nesse sentido. queria aproveitar esse gancho que você falou sobre o SESI e dizer que tem uma pessoa que eu preciso falar o nome dela aqui, Inês Viana. Quando eu tinha 16 anos de idade, umas 15 para 16 anos, eu comecei a fazer teatro no SESI, aqui em Campinas, a Inês Viana sendo a minha diretora. E hoje a gente tem amizades, como eu tenho com o Daniel de Almeida, que a gente comentou, com quem você trabalhou no Taran, que eu tive o grande privilégio de conhecê-lo lá, além de outras tantas pessoas. E até ontem mesmo a gente estava fazendo uma festa do nosso grupo, né? A gente, do grupo
Carcaça de Teatro aqui de Campinas, e onde eu tenho a oportunidade de voltar a atuar, né? Inclusive como músico, né? Porque eu acabei me descobrindo mais músico do que ator no teatro. Que legal, que legal. E a primeira entrevista que eu fiz para o canal foi com a Inês Viana. E assim, né, o medo, aquele nervosismo, né? E eu me lembro assim, a presença dela significou uma calmaria tão grande para mim, tipo, poder olhar para ela, minha professora de teatro, sabe? E assim, mas não sei se vocês assistiram Pose, a série. Não E vi. então, recomendo. E aí tem assim, você tem aquelas casas daquelas pessoas que tipo se reúnem em torno das chamadas mães, né? Em que são aquelas pessoas fortes que reúnem a sua prole em prol da própria arte, da própria existência, da resistência, da resiliência, né? Então, estar aqui hoje com vocês, eu me remeto também a essa oportunidade que eu tive de ter na Inês Viana essa diretora de teatro que foi também como uma mãe para todo mundo, que nos ensinou muita coisa. Então, queria aproveitar e aqui, olha, Pedro conheceu o teatro Oficina Pequeno, com os pais pelados, e se apaixonou pelos Excelsior. Foi bem legal você ter falado isso, porque eu estava assim, justamente afastado do teatro, fui assistir uma peça dos Excelsior aqui em Campinas, também maravilhosa, e quando eu lembro que me abalou assim positivamente, de uma tal maneira que eu senti que eu não ia conseguir ser a mesma pessoa depois daquele dia, mesmo que eu quisesse. Entende? Assim, e eu queria perguntar para você sobre, já que você tem essa experiência com teatro oficina, como que foi para você? O que dentro de você mudou que você não conseguiu ser o mesmo, mesmo que você quisesse, a partir da sua experiência com o teatro oficina? Nossa, a oficina tem uma importância muito grande na minha vida, assim. Essa peça que foi a primeira vez que eu fui foi uma Macumba Antropófaga, que eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos quando eu fui. E era novinho, assim, e todo o público ficava pelado. Meus pais ficaram pelados, eu não fiquei, eu não quis ficar. E eu lembro que teve uma cena que eles desciam de... Duas pessoas desciam de bicicleta, assim, pela rua da oficina, né? Pelo, pela rua que tem no meio do teatro, né? Um teatro comprido, assim. E eles desciam, e o Roderick, que era um dos atores que estava descendo, me chamou e me colocou na garupa da bicicleta e eu desci aquilo, assim, junto com eles. E foi tão legal, foi tão divertido assim. E aí que eu também acho que entendi um pouco o que é isso, o teatro é tão vivo, né? O teatro é tão bom. Essa coisa que a gente falou do cinema, que é muito legal, de você poder assistir 70 anos depois a mesma coisa, assim. É o que eu também gosto muito do teatro, que é o contrário, é a efemeridade, é o momento. Eu gosto muito dos dois. Né? Sou muito apaixonado pelo cinema e pelo teatro. E engraçado, eu sou apaixonado pelo cinema por essa coisa do registro, da câmera, e pelo teatro pelo oposto. Mas o Oficina ele tem uma relação muito mágica, assim, foi muito... Essa peça, que foi a primeira que eu vi do Oficina, uma Macumba, ela começa num cortejo pela cidade, então foi muito, foi muito legal ver a cidade se transformando no palco, sabe? Aquela janelona da oficina, que você vê o teto que move, que abre, sabe? Todo aquele ambiente é muito mágico e ele se relaciona muito com a cidade. Isso foi muito forte para mim naquele momento, assim, ver uma criança e falar, cara, caramba, é tudo. Faço parte de algo muito grande quando tem um coro cantando e o coro, e eu faço parte do coro também quando eu vou, porque toda a plateia canta junto. Eu lembro muito da gente cantando Anhangabaú, da felicidade, caminhando pela cidade, assim. Foi uma experiência muito linda. Depois voltei, vi todas as peças depois disso. Roda Viva, acho que eu vi umas 10 vezes, sei lá, acho que foram 7. Mas vi no Oficina 6 e uma vez no Municipal. Foi. É isso, Oficina é um ambiente que, que me, que me inspira muito, assim, artisticamente. Eu sempre saio com a cabeça assim, nossa senhora,
e isso, aqueles figurinos, aquele monte de gente, sabe? É muito bonito, é muito bonito. E é isso, também poder ver uma companhia que é histórica e que é da importância que é a oficina, assim, é muito especial viver nesse momento, assim, ter visto o Zé Celso tantas vezes no palco, ter podido me relacionar, mesmo que com alguma distância naquilo, foi, foi e é muito especial ainda, porque o Oficina continua muito vivo, né? Que bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a gente tem essa a experiência de ver você, inclusive nas próximas atuações, sejam elas de projetos autorais ou não, enquanto você está ali naquele momento, tem alguma coisa específica que você sente, algum sentimento, nem que seja medo de errar alguma coisa? Porque quando vejo uma atuação, eu costumo me esquecer dessa parte. Por mais que eu tenha feito teatro, eu não consigo me ligar, eu ligo cada personagem. E eu fico imaginando como que é, porque como já trabalhei em teatro, já aconteceu aquela experiência de chegar em cena e me esquecer o que eu tinha que fazer. Por exemplo, chegar ali e falar o que eu dá branco, sabe? Eu me lembro que a primeira apresentação que eu fiz, inclusive, foi bem difícil nesse sentido. Parecia aquele sonho que a gente, não sei se você já teve, de chegar assim em cena e esquecer e olhar em volta e não saber do que se trata e dar aquele apagão, assim, sabe? Então, quando a gente vê você atuando de agora para sempre, como que aquele sentimento que você está tendo ali? Queria que você compartilhasse com a gente. Você tem medo, alegria? Você fala, puxa, eu estou no lugar certo? Ou você fala, nossa, o que eu estou fazendo? Em algum momento você já pensou, o que eu estou fazendo aqui? Acho que o que eu tô fazendo aqui não, mas muita insegurança, muita ansiedade, isso sim, com certeza. Acho que depende muito da cena também, né? Eu tento sempre me aproximar do sentimento do personagem no momento. Então, acho que a minha cabeça, ainda mais quando eu entro assim num processo longo e num processo imersivo, depois de um tempo, ou numa. Ó, o Daniel aí. Depois de um tempo, você acaba começando a pensar que nem o personagem, assim. E isso é muito prazeroso. Porque, putz, ali que eu falo, ai, cheguei, sabe? Cheguei. Tô num lugar que eu tô confortável, me sinto bem, me sinto pronto para jogar. Se alguém ou esquecer uma fala ou se jogar uma fala, assim. Às vezes eu jogo também uma coisa que, pô, pensei ali, vou brincar. Claro, depende muito da direção, da abertura do projeto, mas enfim, sempre que eu posso, tento criar em cima e jogar, e é isso. No teatro, eu acho que tem uma coisa que você tá lá com o público, você tá no palco, ou, enfim, ou onde quer que você esteja fazendo teatro, e com os outros atores, ou sozinho, mas tem uma coisa que é. A cabeça funciona de outro jeito, eu acho, assim, no cinema e no teatro. No teatro é uma vez por apresentação, pelo menos, né? Uma vez daquilo por apresentação, o que é uma coisa muito louca. Mas eu não coloco um peso nisso de, eu tenho que arrasar nessa única vez, porque também provavelmente terão outras apresentações. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueço do público, assim, então eu tento jogar e claro, depende da proposta da peça, mas eu acho que tem um ambiente que se instaura. No audiovisual também, só que de outra maneira completamente diferente, porque às vezes é uma cena na rua, você tá na rua, é uma cena numa casa, às vezes pode até ser um estúdio, mas a casa existe. Tem uma concretude que é interessante, mas às vezes você tem que fazer uma cena. Você está olhando para uma coisa e tem uma câmera aqui na sua frente, assim. E você não está olhando para aquela coisa, você está olhando para uma câmera enorme, para uma equipe, uma pessoa carregando um boom e mil luzes na sua. Então acho que também tem uma coisa que é, mas que eu me interesso muito, assim, que é a mentira. Acho que nos dois casos a mentira tá lá. Eu tenho que mentir. Eu tenho que mentir. Eu não sou os personagens que eu faço. Eu não sou. E as pessoas, o cenário não é o cenário, ou
enfim, a câmera, ela também não, enfim, é outra coisa. Então a mentira, ela tá em tudo, assim. E isso é uma sensação muito gostosa, muito prazerosa. Eu tenho muito prazer atuando, muito prazer, é muito gostoso. Mas tenho mil inseguranças e às vezes eu tô ansioso, às vezes é isso, às vezes a cena não fica tão boa porque eu também não consegui entrar na parada porque eu tava muito ansioso. Putz, é uma cena muito difícil, e você fica martelando e é foda. Acho que depende muito da cena, depende muito de tudo. Mas é por aí, por aí. Olha, Daniel de Almeida, a gente falou nele e ele apareceu aqui. Daniel de Almeida. Maravilhoso. Pedro é um grande ator. Verei muitos trabalhos desse menino palhaço, ator encantador. Eu tenho que dizer que, assim, o Daniel, ele é uma das grandes surpresas, assim, no teatro e da vida, sabe? Ele, quando, assim, todas as atuações dele, ele sempre se entregou de uma maneira incrível, sabe? No teatro, quando ele já atuou de cadeira de rodas, e aquela cadeira de rodas ali naquele momento, ele fez ser parte da cena de uma tal maneira que não parecia que poderia ser de outra forma, sabe? Ele Uhum. pegava desses. Então, assim, a gente tem as limitações iniciais. Quando está começando, a gente tem um tipo de limitação. Aí a gente passa a vida aprendendo. Aí chega um determinado momento da vida que a gente vai ter as limitações do próprio corpo. Então, cada época tem as suas limitações. Mas se a gente pensar que o cinema e o teatro são arte da própria vida, de representar a própria vida, quem que não as possui, né? Limitações. Então, talvez aquele nervosismo, aquele momento, seja parte até da própria personagem e que se fosse, como você falou, da mentira, né? Sendo, no caso, uma verdade, a parte, o nervosismo, tudo isso faz parte da própria vida, né? Então, só eu queria aproveitar essa fala aqui. Verei muitos trabalhos desse menino palhaço, ator encantador. Como que é para você lidar com esses limites e ao mesmo tempo essa troca de experiências com uma pessoa como o Daniel, que tem, né, tanta coisa para oferecer e tanta gente, né, como você falou, a Léa Garcia, tem tanta gente, né, maravilhosa. Então, por incrível que pareça, a gente tinha combinado mais ou menos um tempo com você, a gente já está quase chegando, parece que passou muito rápido, né? A gente Muito, vai. muito. Então, queria agradecer a presença do Daniel de Almeida, do Kiko Goffman aqui, e queria perguntar para você sobre essas limitações e o que você pretende, como que você pretende trazer essas limitações como parte da própria criação. Bom, primeiro, o Daniel é um ator maravilhoso. Foi lindo trabalhar com ele. A gente fez Tarã juntos, que é essa série que sai ano que vem no Disney Plus. E, enfim, ontem eu estava com o Marco, o diretor, inclusive, um dos diretores, né, junto com a Ju, falando de mil coisas. Mas eu acho que tem muito a questão da limitação. Eu acho que ela tem muito a ver com o que eu disse do jogo. Porque, pô, às vezes você vai. No meio das gravações do BA, eu torci meu pé, fiquei mancando por um tempo, o personagem não podia mancar. Então também teve esse jogo de tipo, putz, talvez o enquadramento que pega o pé não seja o ideal. Ou vambora, vamos fazer. Na cena, vou continuar a cena. Então tem o inesperado surge. Independente da linguagem, o inesperado atravessa a coisa. Eu estava falando com um amigo esses dias sobre a animação, como a animação ela tem menos esse inesperado da vida, porque você tem mais controle do ambiente. Se está chovendo na cena, você vai fazer chover e é pelo desenho. Mas mesmo assim tem mil limitações de tempo, de orçamento, enfim, toda linguagem tem limitações e toda arte tem limitações. A questão é saber jogar com elas. É isso que você falou. Pô, apareceu um negócio aqui, uma criança começou a chorar na plateia, vou trazer isso, ou trazer a cena para outro lugar, se não for o caso. Também tem essa coisa de pensar rápido do jogo, tem a ver com a palhaçaria também, que o Daniel falou, enfim, que é uma linguagem que eu gosto muito, que me interessa, que eu estudo.
que é estar no momento. Estar no momento. Qual é a sensação que eu sinto quando eu tô atuando? Depende, porque depende da cena, porque depende do momento, porque eu gosto de estar lá. Gosto de estar lá. Eu vou, pô, a gente fui pro Acre gravar, sabe? O que esse ambiente me traz? O que é isso? As limitações às vezes podem ser uma, como você falou da coisa da cadeira de rodas, pode ser uma potência, pode gerar uma coisa incrível para a cena, sabe? Ou pode ser que não, pode ser que realmente Alô, alô? vai fazer às vezes prejudicar menos. Então eu acho que é meio por aí, assim, sabe? Jogar, Falando em jogar. limitações, só uma coisa. Falando em limitações, agora deu uma pequena travadinha, uma pequena limitação técnica aqui. Hum, Aí a gente perdeu as últimas algumas palavras. Se pudesse. Vou voltar um pouquinho. Não é isso, eu acho que as limitações elas podem ser coisas que podem engrandecer e que podem ser potências de coisas, enfim, incríveis na cena, ou às vezes é ruim mesmo, mas é tentar contornar, vamos tentar fazer com que isso seja o melhor possível. Vamos ver, vamos tentar diminuir o problema que isso vai causar. É isso, é tentar jogar com o inesperado, jogar com e estar lá. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer, não vou resistir a fazer uma pergunta para você. Sobre a sua geração e como que você dialoga com ela, sabe? Porque, infelizmente, eu achei que eu tenho 46 anos hoje. Eu achei que eu fosse viver para ver uma série de conceitos e preconceitos serem desmascarados e acabarem. Mas, infelizmente, ainda vejo que existe uma série de preconceitos mesmo em relação à própria atuação artística, sabe? Então, tem uma galera meio raivosa, que acha que todo artista está naquele lugar de ser algo fora do padrão, algo anormal, alguma coisa assim nesse sentido. Eu achei que eu fosse viver para ver isso ser completamente para acabar, né? Mas, infelizmente, não. Então, eu queria perguntar para você, se você pudesse, assim, qual que seria a mensagem mais importante, aí vai ser o nosso encerramento, assim, qual que seria a mensagem mais importante que você gostaria de passar para as pessoas da sua geração e os mais jovens sobre a possibilidade de atuar e até mesmo para quem está querendo, mas tem medo ou dúvida, fala, puxa, né, mas eu não sei se se eu nasci para ser artista, né? Como eu estava falando, como se artista fossem pessoas eleitas, assim, acima do bem e do mal, né? Que não seres humanos de carne e osso, que acorda, que solta peido, que tem medo, que, sabe, que tem insônia, ou que dorme Sim. demais, sabe? Pessoas humanas reais, assim. Sobre isso, o que você gostaria de passar para pessoas da sua geração? Difícil, porque é uma profissão difícil, então eu tenho medo de encorajar, entendeu? Mas, mas primeiro, isso que você falou, não é uma coisa de uma. É isso, os artistas não são pessoas abençoadas, que têm uma visão mais sensível. Pode ser que alguns tenham, mas isso não é um pré-requisito. Isso é a primeira. E acho que cada um tem a sua visão, cada um tem algo para contribuir, assim, realmente pode parecer tipo, ai, todo mundo tem. Mas eu realmente acredito nisso, assim, eu acho que todo mundo pode ser interessante e pode ser interessado. E isso é isso. Tipo, eu acho que isso já é o bastante. Mas, bom, primeiro que é uma delícia, assim. Se você gosta da coisa, é uma delícia. Eu amo, assim. Estudar é muito importante, muito importante. Eu sei que muitas vezes as informações ficam restritas em lugares que não são de fácil acesso, assim. Mas eu acho que sempre tentar buscar, falar com a galera que você conhece, ou enfim, é foda, porque é difícil e é difícil acessar muitos lugares, então também eu falo de uma posição muito privilegiada. E, mas é foda ao mesmo tempo. Então esteja preparado, não vá contando que é isso, que pô, você vai estar trabalhando toda hora e vai estar cheio de dinheiro, porque também tem essa impressão, né? Se você está no streaming é porque você está tipo
nossa, ricaço e sem nenhuma instabilidade na vida, e isso não é verdade. Então, sinto dizer que se você quer ficar rico, às vezes é mais fácil seguir outra coisa. Assim, a Fernanda Montenegro fala isso, né? Que é, se você quer ser ator, desiste. E se você não conseguir viver sem isso, se você não tiver conseguindo dormir à noite pensando nisso, volta e aí faz. E aí se dedica. Eu acho que isso faz muito sentido, assim. Eu acho que isso faz muito sentido. É isso, também não. É uma profissão. É uma profissão. Então, com mil dificuldades, mas mil prazeres. E às vezes é glamuroso mesmo, às vezes é muito bom, mas às vezes é horrível. Então, esteja preparado, pessoa. Sim. E às vezes o glamour não é necessariamente aquilo que a gente, né? Às vezes o glamour tá nas coisas mais simples, né? Em você se ver num Totalmente. grupo, né? Se ver com aquelas pessoas ali numa sintonia e falando, puxa, eu conquistei estar aqui, domei os meus medos interiores, as minhas dúvidas e estou aqui. Isso é o mais gostoso, eu acho, da profissão, assim, de é o contato com as pessoas. O Daniel, por exemplo, que tá aqui, que falou com a gente, são esses encontros que são, pô, nossa, eu conheci tanta gente incrível fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo arte. Conheci tanta gente maravilhosa, de pessoas que eu levo para minha vida e pessoas que eu tenho um carinho absurdo e que eu só quero estar junto, sabe? Isso é muito. Isso é o principal, eu acho. As pessoas que a gente vai encontrando e que ficam, e às vezes que vão também, pessoas que você encontra e que você nunca mais. Adorei, acho. Ai, desculpa, eu me distraí aqui com o comentário. Pessoas que às vezes você nunca mais vai encontrar, mas que dão. Despertam coisas em você que vão ficar. Pessoas que despertam coisas ruins também, porque por que não, né? E coisas, aprendizados do que não fazer, às vezes. Mas é isso, assim, o contato com as pessoas é muito bom. E a troca artística, porque vendo uma pessoa atuar, eu aprendo muito, vendo um diretor, uma diretora fazendo seu trabalho, enfim, lendo os roteiros que foram escritos por pessoas. Eu me aproximo dessas pessoas também, trabalhando junto com elas e ou vendo alguma coisa de um amigo que também nem estava nesse projeto, mas que gostoso ver uma pessoa que eu conheço, que eu amo, fazendo o que eu sei que ela ama também, sabe? Acho que as pessoas são a maior delícia da profissão. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E eu estou me lembrando aqui, falando com você agora, aqui, num momento em que eu estava com o Daniel lá no meu apartamento em São Paulo, e um dia eu falando com ele, puxa, né, gostaria de fazer essa entrevista com o Pedro, né, e gostaria muito de poder realizar essa entrevista, e hoje eu estou aqui realizando. Isso é uma forma de atuação, é uma forma de realização de sonho também, sabe? Dois Pedros conversando aqui, e E olha, o Kiko dizendo aqui, Pedro Augusto, adorei a conversa, ótimas perguntas. Vai ficar um link para a gente divulgar? Olha, vou falar uma coisa, eu nem conheço, mas já que te considero. Primeiro porque pelo fato de você ter esse filho, que essa pessoa é incrível, generosa, sabe? Quer dizer, e que está seguindo uma profissão, um ofício tão bonito, mostrando esse poder que é da gente poder a arte de falar bem pela frente, né? A arte de poder estimular as pessoas para que elas sigam os seus sonhos. Isso é maravilhoso. E eu gostaria que outras famílias, outros pais e mães tivessem você como exemplo nesse sentido, sabe? Estimulem os seus filhos a serem os artistas que eles querem ser, a seguir a arte, seja qual for a forma de arte, seja na atuação no teatro, no cinema, seja como qualquer forma de arte de vida que seja, né? Estimulem essas pessoas, né? Para que elas vão adiante. Isso é maravilhoso. Respondendo a sua pergunta, vai ficar o link aqui na Atmosfera, eu vou postar também no YouTube. Então, vão ter essas duas formas de rever essa entrevista, de compartilhar, sim, com certeza.
Então, primeiramente, meus parabéns, porque o resultado aqui, né, a gente está vendo essa pessoa incrível nos concedendo o seu tempo de forma tão generosa. E aqui o Daniel. Semana passada, na CTAV de Campinas, falávamos de imagens que Kiko fez em Campinas. Família super importante para a nossa cultura. Olha que bonito isso. Então, ou seja, você está assim no início, espero que seja de muitos trabalhos pela frente, que não seja Amém. uma arte servil, mas uma arte que nos reconstrua, que nos ajude a pensar as nossas vidas, né? E isso que o Daniel está falando aqui, o Daniel não é de falar apenas por dizer, ele não é aquela pessoa que costuma elogiar por elogiar, sabe? Eu conheço ele o suficiente para dizer que ele só fala alguma coisa quando ele realmente quer dizer isso. Então, meus parabéns aos seus pais pelo estímulo que deram, meus parabéns a você por persistir e espero revê-lo daqui a algum tempo, quem sabe, até numa entrevista pessoalmente. E, Sim, sim, vou adorar, vou adorar. e queria agradecer ao Daniel de Almeida, porque afinal de contas foi essa pessoa que, inclusive, me sugeriu, que a gente conversou, que eu fizesse essa entrevista e que hoje está sendo realizada aqui. Então, ou seja, né, está aqui essa pessoa que fez a liga aqui presente. E aqui o Kiko, tive em Unicamp recentemente passando bicha travesti. Olha que maravilha! Que maravilha! Então, mal espero, quando das próximas vezes que vocês estiverem aqui, eu mal espero para poder estar presente também. Eu E estava tem semana alguma coisa. passada em Campinas. Ah, é? É, eu tenho uns amigos que fazem Unicamp e fui visitar o pessoal aí. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Acho que não, eu adorei o papo, adorei, assim, foi uma delícia, pô, pude falar coisas que, que é isso que eu geralmente não falo em outras entrevistas, né, uma abordagem diferente mesmo de conversa, foi muito gostoso, queria te agradecer muito, agradecer ao Daniel também por ter feito essa ponte, e Dando enfim, uma bronca em você, não né? avisei, desculpa. Eu vou avisar nas próximas. É porque eu tava assim, pelo momento detox, sem Instagram, sem nada, então também tô, tava meio tipo, vou ficar lá com os meus amigos no cantinho, assim, sabe? Mas eu vou, vamos se encontrar, faz tanto tempo que a gente não se vê. Vou aí em Campinas dar um oi em vocês aí. Pô, queria te agradecer muito, 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 assim, foi muito bom, foi muito gostoso. Obrigado por ter me convidado, por, por ter feito convite, enfim, por querer que eu viesse para cá. Foi muito bom, foi muito gostoso. Obrigado. Então, eu gostaria de encerrar com uma coisa, uma música que eu vou cantar para vocês. É uma música curta e bonita que me fala muita coisa e acho que fala sobre cantar e sobre atuar, sobre a vida em si. Opa, Então, já vou, assim que eu terminar, eu já vou encerrar. Então, muito obrigado a todas e todos, ao Daniel, obrigado ao Kiko Goffman, obrigado a você, Pedro Goffman, obrigado, gente. pela possibilidade desse diálogo aqui. Nunca é só uma entrevista, para mim é sempre uma experiência, eu sempre me emociono, acabo me segurando para não chorar, então sempre é uma emoção real e eu gostaria que outras pessoas também tivessem essa oportunidade de ter essa emoção, seja assistindo essa entrevista, como sendo, vendo os seus trabalhos aqui. Então, Obrigado, obrigado, obrigado. para encerrar, uma música. Opa. Não sei onde aprendi a cantar, só sei que não consigo esquecer. Cantiga vem do céu, vem do mato, vem do mar, faz o meu coraçãozinho doer. Então, um beijo do filho da Angélica.
aqui, de acordo com o Daniel. E até a Obrigado, próxima. obrigado, obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Olha, boas festas e até a próxima.